Oi, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo sobre essa série falando sobre previdência social, sobre INSS e sobre esse universo enorme que tem dentro desse serviço social, desse serviço social do governo federal. Como eu já disse várias vezes aqui, é uma causa que eu peguei para mim, que existe uma motivação pessoal para mim. E conforme eu também disse, caso você esteja vendo esse vídeo na minha página, esse vídeo vai estar também lá no meu site, tá? Então, se você estiver na minha página, você pode ir no site, até porque lá vai ter uma área específica para isso. Porque aqui na página vai rolando o feed, aí se você quiser assistir novamente, tem que voltar. Lá na página tem uma área específica para isso. E na descrição desse vídeo eu quero que você sempre olhe, não só esse, porque geralmente eu coloco algum link interessante na descrição que vai direcionar você para um outro conteúdo que complementa esse. Tá? Então sempre olhe a descrição e lembrando também que se você quiser interagir comigo, mandar a sua dúvida, a sua sugestão, aquilo que você tem aí de questionamento sobre o assunto, você manda para mim da maneira que você achar melhor, que eu vou estar aqui respondendo conforme eu vou fazer hoje, tá? E o que mandaram para mim a respeito desse tipo de serviço, tá? Eu estou aí peneirando as perguntas, selecionando algumas, e eu selecionei uma que eu vou responder agora, que é essa aqui, ó. Milo, vários especialistas em finanças dizem que não vale a pena investir no INSS. Isso é verdade? Vamos lá. Primeiro, não enxergue a Previdência Social ou INSS como investimento, porque não é. Não pense dessa forma. Mas eu acho que eu entendi a pergunta que ele fez, tá? Ele quis dizer o seguinte: vale a pena pagar, contribuir com a Previdência Social? Não é melhor pegar esse dinheiro e fazer um outro investimento? É isso que ele quis dizer. Porque vários especialistas em finanças defendem que não vale a pena, e muitos deles defendem, inclusive, que isso deveria acabar, que a pessoa deveria receber o seu salário, caso seja um empregado, e ela faz o que quiser com ele. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Então vamos lá. Do ponto de vista financeiro, realmente não vale a pena. Até porque não é um investimento exatamente. Você não pode olhar para a Previdência Social, para a sua contribuição ao INSS como investimento, porque não é. Pensa assim, se você for um empregado formal de uma empresa, ou se você tiver uma empresa, você vai pagar e pronto, é obrigatório. Essa contribuição é obrigatória, você não escapa. Então, por mais que você seja um especialista em finanças, por mais que você defenda vários tipos de investimento que podem garantir um futuro tranquilo, que você defenda a educação financeira, se você tiver uma empresa ou um emprego, você vai pagar isso aí, então você não escapa. Segundo, a ideia do governo com relação à Previdência Social não é deixar ninguém rico, não é mudar a vida das pessoas, de forma alguma. Eu concordo sim que vale muito mais a pena, financeiramente falando, investir em outra coisa. Porque o retorno, nesse caso, desse serviço aí da Previdência Social, ele é muito baixo, perto do investimento. Isso eu concordo, do ponto de vista financeiro. Só que qual que é a visão do governo? Pensar na maioria, tá? Na maioria. E a maioria das pessoas não tem uma mentalidade empreendedora, não tem ali uma educação financeira. O que isso quer dizer? Imagina aí, vamos pensar numa situação prática. Um pai de família que ganha um salário mínimo. Ele tem um emprego e ele ganha um salário mínimo. Lá no Olerite dele, vem descontado a contribuição da INSS dele e ele vê o quanto que ele ganha. Então ele ganha X, tá? Lá, R$1.000, tá? Ele recebe R$1.000 por mês. Então ele vai usar esses R$1.000 para pagar as contas dele, para levar o sustento para a família dele, para ele se virar com R$1.000, que já é pouco. Você acha mesmo que se essa contribuição dele fosse opcional, ele pegaria esse dinheiro e faria um investimento a longo prazo para ter um retorno depois? Duvido. Porque assim, talvez essa pessoa, como é que é o nome dele? Pedro. Talvez o Pedro, ele tenha uma visão mais empreendedora, um olhar mais do ponto de vista financeiro, e eu concordo com ele. Esses especialistas, que ele não citou o nome, vários deles, eu sigo vários também, no YouTube você acha muita gente, e eu concordo sim com eles. Se você pensar no INSS
com o retorno, para ter um retorno financeiro, realmente não compensa. Por exemplo, eu não sei exatamente quanto tempo eu já contribuí com o INSS, eu não sei de cabeça, mas eu calculo que eu já devo ter pago aí, com toda certeza, para lá de 200 mil reais, né? No todo o tempo que eu contribuí, né, da minha empresa, do tempo que eu trabalhei no estado, eu tenho com certeza aí mais de 200 mil reais, que eu já contribuí. Então, se eu tivesse esse dinheiro hoje na minha mão, se eu pudesse resgatar esse dinheiro e aplicar em alguma coisa, eu teria muito mais retorno. Só que hoje, né, eu tenho uma outra mentalidade, tá? Eu tenho não sou especialista em finanças, mas eu sei lidar melhor com certas situações, como o caso do dinheiro. Então eu pegaria esse dinheiro e investiria em algo que me daria muito mais retorno do que esperar todo esse tempo que eu vou precisar até me aposentar e talvez, né, e ter o retorno de tudo que eu investi. Então, do ponto de vista financeiro, realmente seria muito melhor para mim se eu pudesse resgatar esse dinheiro hoje e aplicar em qualquer coisa, que me daria muito mais retorno. Só que, como eu falei, a maioria das pessoas no nosso país não tem essa mentalidade. Então, se esse dinheiro que é pago, né, para o INSS, para a Previdência Social, você não consegue resgatar. Não é, por exemplo, como a maioria dos investimentos que você faz no banco, né, que você consegue uma poupança, né, que tem liquidez diária. Você pode ter X lá, que você guardou, que eu não recomendo que você invista na poupança, mas tudo bem, não é esse o assunto aqui. Você pode resgatar a hora que você quiser. Então, esse dinheiro que fica lá, que você não pode pegar, é a poupança, vamos dizer assim, que essa pessoa vai ter no futuro. Então, esse pai de família, se ele ganhar um salário mínimo pelo resto da vida, quando ele tiver o tempo necessário para se aposentar, ele vai ter um salário mínimo até o resto da vida dele. Então, a ideia do governo é garantir um mínimo para a pessoa, um mínimo de dignidade, não é deixá-la rica. Realmente, se ele pegar o dinheirinho dele e entender, aprender, estudar sobre finanças, né, ter uma educação financeira e investir em outras coisas, sim, é melhor. Eu não nego isso, eu concordo plenamente. Só que para a maioria das pessoas que não tem uma educação financeira, isso não vai ser legal, porque ela não vai guardar esse dinheiro. E o que vai acontecer? Vai chegar lá na frente, como que ela vai aposentar? E essa dignidade que a ideia do governo é proporcionar para o cidadão, como que ele vai ter essa dignidade se ele não contribuiu para ter esse rendimento? Talvez seja o seu caso. Você guarda dinheiro? Você tem algum investimento? Pensa no seu salário. Você pega uma porcentagem para fazer investimento? Você pega uma porcentagem e guarda para várias coisas? Ah, aqui é para saúde, aqui é para lazer, aqui é investimento. Eu duvido muito que a maioria das pessoas faça isso. Porque, como eu falei, depende muito de uma educação financeira, de uma mentalidade. Um pai de família que ganha um salário mínimo, por exemplo, ele dificilmente vai fazer isso, porque ele não tem esse conhecimento. Então, se a gente olhar o INSS, essa contribuição, né, que é obrigatória, como um investimento, não é investimento, não pense dessa forma. E se a gente olhar apenas do ponto de vista financeiro, realmente não compensa. Compensaria muito mais você pegar esse dinheiro, investir em outras coisas que realmente daria um lucro maior, né? Teria uma rentabilidade muito melhor. Mas, como eu já disse, a ideia não é deixar ninguém rico, a ideia é manter um mínimo de dignidade. Então esse dinheiro que você paga de forma obrigatória, que você não consegue resgatar, tá lá para isso, para garantir o seu futuro. Além de outros benefícios, caso seja o seu caso, caso você precise, você está amparado. Quer um exemplo? Vamos supor que você seja um motoboy. Você entrega marmitex, né, de dia, na hora do almoço, e entrega pizza à noite. E você não contribui para o INSS. Eu duvido que você tenha um dinheirinho guardado, que você separe o seu dinheiro. Provavelmente, estou falando pela maioria, não por todos, provavelmente você gasta o seu dinheiro da maneira que você bem entender. Só que se você não tem uma carteira assinada, né, vamos dizer assim, se você não tem uma empresa aberta, você não contribui. Se esse mesmo motoboy cai de moto e fica 2 meses ali com uma fratura, né, com a perna engessada, por exemplo, e não consegue trabalhar, ele não vai ter renda. Então, se ele for, por exemplo, segurado, né, se ele contribuir com o INSS, seja tendo a empresa dele, né, ainda que ele seja um MEI, ou sendo funcionário daquela empresa, ele vai ter no mínimo, né, um salário mínimo
garantido nesse período através de uma licença médica, né? Ele vai ter uma licença de saúde e o INSS, o governo, vai pagar isso para ele. Tá vendo uma das vantagens? Agora, se esse motoboy for um cara que tem uma educação financeira, que investe dinheiro, que pega parte dele para cá, parte para lá, pode ser que caso ele se acidente, ele consiga ficar tranquilo. Mas você deve ter entendido agora que não é o caso da maioria. Então não olhe o INSS como investimento, olhe apenas como uma segurança, onde a ideia do governo é garantir um mínimo de dignidade para o cidadão, como o exemplo desse motoboy que eu falei, onde hipoteticamente ele pode ter um acidente e ficar impossibilitado de trabalhar por 2 meses, 3 meses ou até mais, entendeu? Então seguirei aqui com mais vídeos nessa linha, com essa bandeira que eu levantei, continuarei trazendo profissionais da área para responder perguntas como essa. Essa é uma pergunta mais simples, eu mesmo respondi. Perguntas mais complexas vou deixar para que eles respondam, porque eles entendem muito mais que eu, tá? Então peço de novo que você mande para mim as suas dúvidas com relação a esse assunto. Aposentadoria, contribuição, licença médica, todos os serviços que envolvem o INSS, a Previdência Social, que eu estarei respondendo aqui te ajudando, tá bom? Te vejo por aí no próximo vídeo dessa série, tá? Tchau, tchau.